Olá, turma. Vamos iniciar os nossos estudos sobre os sensores e os tipos de sinais digitais, analógicos e tudo mais. Vamos lá? Primeiro, vamos conhecer a diferença entre um sinal discreto, também conhecido como digital, e o sinal analógico. O sinal analógico são aqueles sinais que nós estudamos no primeiro período. Todos aqueles instrumentos de medição de nível, temperatura, pressão, vazão, com saída de 4 a 20 mA, saída analógica, elas são sinais que assumem vários estados. Um sinal de temperatura, por exemplo, pode estar aqui em 0, aqui pode estar em 100 graus, aqui em 0 novamente, aqui menos 100 graus. Então, o sinal analógico ele assume vários estados e é um sinal contínuo. Já um sinal digital, conhecido como sinal discreto, ele só tem dois estados. Ou ele está em 1, ou ele está em 0. Ou ele tem ou não tem. Ou tem tensão ou não tem tensão. Ou está aberto ou está fechado. Então, somente dois estados, dependendo da variável, é que nós determinamos como vamos chamar esse sinal. Se for uma válvula, por exemplo, aberta, fechada. Se for um motor, ligado, desligado. Ok? Então vamos lá. Primeiro vamos ter uma noção aqui do que é um sinal digital, já que o analógico vocês conhecem muito bem, né? Então, um sinal digital, temos aqui um exemplo, ó, um PLC. Poderia aqui também ser uma lâmpada, tá? Uma lâmpada. PLC é um equipamento de automação industrial muito importante que vocês vão estudar no próximo período com mais detalhes. Então, aqui temos aqui uma fonte 24 volts, um circuito, né, um fio, um cabo, e aqui temos um botão. O que acontece no momento que eu aperto esse botão? O 24 volts vai chegar até aqui, concorda? Se fosse uma lâmpada, a lâmpada ia acender. Então, nesse momento, eu tenho o sinal digital em 1. Quando eu solto, aliás, quando eu aperto o botão, eu tenho o sinal lógico em 1. Quando eu solto o dedo do botão, ele está em 0. Aperto novamente, vai em 1. Solto, fica em 0. Se eu seguro, mantenho esse botão pressionado por mais tempo, eu tenho aqui o meu tempo em que ele está em 1 um pouco maior. Beleza? Então vamos conhecer agora os tipos de instrumentos e equipamentos e dispositivos que fornecem sinal digital ou sinal discreto. Então, na automação, o sinal digital é originado pelos sensores de processo. Vejam aqui, aqui tem 3 pontinhos, porque nos próximos slides tem outros tipos de sinais, tá? Então, aqui temos as 4 variáveis principais que estudamos no primeiro período. Temperatura, para sinal digital, chama-se termostato. Esse aqui é um termostato de misteira, cafeteira elétrica. Temos aqui uma chave de fluxo, ou fluxostato, para vazão. Temos aqui uma chave de nível, para nível, é claro, né? Então aqui é um sensor de nível por vareta. Imagine só o líquido está aqui, só serve para líquido, tá? Sólido não. Sólido é outra coisa. Imagine um líquido condutivo. Ele vai subindo, subindo, subindo. Quando encosta aqui, esse eletrodo vai conduzir uma pequena corrente até esse eletrodo. E vai mostrar que você está com nível médio, né? À medida que sobe mais um pouquinho, a água encosta aqui, aí vai te indicar que o nível está alto. Não te fala se o nível está com 10, 20, 30, 40%. Fala que está baixo, médio ou alto. Ou muito baixo ou muito alto. Então a informação digital ela é dessa forma. E aqui temos um pressostato, né? Um sensor de pressão digital. Que ele vai te falar se a pressão está alta e se a pressão está baixa. De acordo com o valor pré-determinado do instrumento. No caso desse termostato, em cima aqui dele aqui, ó, está escrito qual que é a temperatura. Aqui não dá para ver.
mas tem vários desses sensores aqui em casa, aqui fala 105 graus, 110 graus, qual que é a temperatura que ele vai chavear para poder conduzir. Então, outras formas de você ter sinal digital na indústria, na automação, é através dos comandos manuais. Temos aqui botões, botão liga, botão desliga, chave. Qual a diferença de botão para chave? O botão você aperta, ele fecha o contato. Quando você solta, ele abre o contato. A chave não. Você vira a chave para um lado, você pode tirar a mão que ela continua com o contato fechado. Para você levá-la para sinal zero ou contato aberto, você tem que virar a chave para o outro lado. Pedal nada mais é do que um botão, só que para ser acionado com os pés, que tem casos que o operador precisa de estar com as mãos livres para manipular lá alguma peça, então ele aciona pelo pé. E joystick, porque tem vários cabos aqui. Cada posição da joystick, para frente, para trás, para esse lado, para esse outro lado. Então, através de sinais digitais também, eu passo essa informação para o meu sistema de controle. E o nosso foco da nossa aula são esses aqui, ó. Então, vimos que o sinal digital pode vir através de sensores de processo, de comandos manuais e sensores e chaves fim de curso. Então, nós vamos conhecer o sensor indutivo, o sensor óptico, fotocélula, capacitivo, o magnético, a chave fim de curso e o sensor por radiação infravermelho. Legal? Vamos lá. Indutivo. Temos aqui vários modelos de sensores indutivos, pequenos, grandes. Aqui eles são verdes porque essa aqui é uma foto de um fabricante, tá? Não significa que indutivo tem que ser verde, não. Então, o fabricante, a cor predominante é verde, todos têm face verde. Esse aqui são arruelas, ou seja, porcas, para você instalar o sensor e ajustar aqui a posição do sensor. Por que tem sensores grandes e pequenos? Quanto maior a face sensora, nesse caso aqui, ó, mais sensível ele é ao sensor. O sensor indutivo, ele é acionado por aproximação de um objeto metálico. Então temos aqui um sensor indutivo, uma bobina criando um campo magnético, que quando aproxima um objeto metálico, esses dispositivos exploram a capacidade dos elementos metálicos de alterar seu campo magnético. Aproximar um objeto metálico, esse campo magnético é alterado e um circuito eletrônico detecta esta variação do campo magnético, porque o sensor indutivo será acionado por um objeto metálico invadindo o seu campo. Então, aproxima um objeto metálico, o campo magnético sofre uma alteração, um circuito eletrônico detecta isso e transforma isso em um sinal, em um contato aberto, fechado. Voltando aqui, quanto maior a face sensora, menos perto o sensor precisa estar do objeto metálico. Exemplo, esse sensor bem pequenininho aqui, ó, você tem quase que encostar o objeto metálico nele, aproximar bem pertinho mesmo. Esse aqui não, já não precisa de ficar tão perto assim, tá? Mas esse sensor aqui é um pouco mais caro, né? Então, vamos ver aplicações de sensor indutivo muito usado para sinalização de posição de válvulas. Então aqui dentro temos dois sensores indutivos. Nessa rodinha aqui, ó, nós temos aqui uma chapinha metálica. Quando ele vira para cá, a chapinha metálica aproxima desse sensor indutivo. Quando a válvula, no caso aqui a válvula está fechada, tá? Olha só, esse sinalizador está perpendicular à tubulação. Válvula abriu, quem vai ser acionado é o sensor indutivo do outro lado. E aqui temos sensor indutivo para válvulas de deslocamento linear. Então a haste subiu, aciona esse sensor. A haste desceu, aciona esse outro sensor. Aí eles vão ser utilizados para informar a posição da válvula, se a válvula está aberta ou se a válvula está fechada.
Estão lembrados das aulas de válvulas? Sensor de válvula fechada é tagueado como ZSL. Válvula aberta, que é o sensor do outro lado, ZSH. Então, para fechar, vamos ver aqui como se faz a ligação desses sensores. Então, temos aqui um exemplo, né? Um sensor de 3 fios, ele precisa ser alimentado, normalmente 24 volts, mas tem sensores até 110 volts, tá? E ele é alimentado também com positivo e negativo da fonte, 24 e 0 volts. E ele tem um terceiro fio, que ele é a saída, que é onde você vai ligar a sua carga. No caso aqui, um contator, tá? O A1 e o A2 do contator. Mas poderia ser uma lâmpada, uma entrada do PLC ou qualquer outra coisa. Beleza? Na apostila tem um material muito bom sobre sensores, explicando direitinho o que é faixa sensor, o que é PNP, o que é NPN. Dei uma lida lá, porque aqui vai tomar muito nosso tempo explicando esses detalhes. Detalhes que vocês aprendem mais fazendo a ligação do próprio sensor, tá? Esquema de ligação normalmente vem escrito no próprio sensor, ou na face, ou de lado, ou no manual. Tranquilo? Até mais.